Boa noite, meu querido, minha querida. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. A primeira igreja de Niterói tem um prazer muito grande em receber, em acolher você. Nós valorizamos o estudo da Palavra de Deus, o conhecimento da Palavra de Deus, e há várias formas de estudá-la, às vezes através do sermão, às vezes através de uma aula expositiva, que é o que no momento nós somos permitidos a fazer. Fazer uma aula expositiva, porque não podemos dividir em vários grupos, em várias salas. Estamos caminhando para o novo normal, esperamos muito em breve estar no normal, que era o anterior, onde nós podemos reunir as nossas classes, dividir, compartilhar, abraçar e fazer uma série de outras coisas. Mas você tem o chat da igreja, se tiver qualquer pergunta, ou se você quiser, manda para o e-mail da igreja. O que a gente não puder esclarecer hoje, o professor estuda em casa e na próxima aula ele faz alguma abordagem nesse sentido. Se você quiser assistir presencialmente a nossa Escola Bíblica Dominical, a gravação é feita às 11 horas. Então você pode comparecer às 11 horas, que você participa presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Se você quiser continuar assistindo online, ela estará ao ar sempre, estará com você sempre no seu canal do YouTube, sempre às 18 horas, ou à disposição, tá, para o horário que você puder assistir. Se depois de assistir essa escola dominical, se você não assistiu o culto matutino, aproveite para assistir o culto matutino, foi um culto muito abençoado. Então terminou a escola dominical, você acessa lá no canal do YouTube e assiste também o culto matutino. Na quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração, e o nosso culto de oração já começa com o retorno presencial. Você vem, não precisa fazer inscrição, porque não teremos possivelmente o que a nossa igreja comporta, 60 pessoas, dia de semana é mais difícil, mas você vem, segue os protocolos, álcool gel, máscara, distanciamento social, é só sentar na ponta do banco, porque fica mais de 1,5 metro um do outro separado. Se cada um quis sentar na ponta do banco. Só família que pode sentar junto. Se você vê alguém sentando junto, é família que mora na mesma casa, então é por isso que eles estão juntos. Fora disso, estamos obedecendo os protocolos, cada um sentando na ponta do banco. Tá bom? Você é bem-vindo, então, à nossa escola dominical, tanto frequencial quanto online. Que Deus abençoe sua vida. A nossa escola dominical, o reverendo Sérgio, quem vai transmitir essas aulas, e ele está concluindo os seus estudos sobre Apocalipse. Por isso nós, nesse momento devocional, nós vamos cantar uma música que é um versículo do Apocalipse, que fala do Apocalipse, que se chama Agnus Dei. Que você possa louvar ao Senhor com essa música, que através dela você sinta um pedacinho do céu, e que do louvor do céu, e que através dela também você se prepare para ouvir a aula, a mensagem, através do reverendo Sérgio. Se você ainda não compartilhou o link, por favor, compartilhe o link que você recebeu, porque muita gente pode ser abençoada através dessa aula, deste momento de escola dominical, que fala sobre a vitória de Cristo e do seu povo. Vamos orar ao Senhor, logo depois nós cantaremos esta música. Se você também não sabe como contribuir com a nossa igreja, enquanto a música acontece, também tem aí na nossa tela a conta da igreja, caso você queira fazer alguma oferta para nos ajudar nesse momento de pandemia, ou caso você queira consagrar o seu dízimo ao Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar, vamos falar com Deus e vamos nos colocar na presença de Deus, na certeza de que Ele está aqui e vai nos ensinar a sua palavra através do reverendo Sérgio. Oremos ao Senhor. Deus querido, obrigado por este momento tão precioso de escola bíblica dominical. Obrigado por aqueles que estão assistindo aqui conosco e por aqueles que estão assistindo neste momento, a Deus, através do canal do YouTube, do Facebook, ou das mídias sociais que nos permitem a transmissão deste culto. Que, ó Deus, essa escola dominical seja um verdadeiro culto de adoração ao Senhor.
que seja um assentar aos teus pés e aprender a tua palavra no Apocalipse, que fala da vitória de Cristo, nosso Senhor, e da sua igreja sobre os seus inimigos, que fala das coisas que o Senhor nos tem preparado, que enche o nosso coração de esperança, e que também nos consola no meio da nossa tribulação, porque vemos que tudo já está escrito, tudo já está, ó Deus, orientado pelo Senhor, e o Senhor não perdeu o controle das coisas, mas o Senhor continua operando para que o teu plano se cumpra, e assim nós possamos um dia, todos juntos, com a igreja que já foi, com a igreja que ainda irá, nos encontrarmos com o Senhor, para te adorarmos para todo o sempre, e sempre, e sempre. Ó Deus querido, fica conosco, recebe este louvor, que fala que a ti pertence toda a honra e toda a glória, recebe este louvor como manifestação da nossa adoração, mas recebe também os nossos ouvidos e mentes prontos a ouvir e acolher a tua palavra, como forma também de adoração e de declaração de que amamos o Senhor, e se amamos o Senhor, amamos a tua palavra. Neste dia em que praticamente as vésperas do dia da pátria, da semana da pátria, abençoa o nosso Brasil, ó Deus, do governo ao mais humilde cidadão brasileiro, que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre nosso país, sobre nossa nação, ó Deus, sobre o nosso povo, sobre as nossas autoridades, e sobretudo abençoa a igreja evangélica. Corrige-nos pela tua palavra que vamos ouvir, corrige-nos pelo teu Santo Espírito, transforma-nos para que sejamos uma igreja ética, uma igreja verdadeira, uma igreja comprometida com a tua palavra, que sejamos, ó Deus, luz para as nações, refletindo a luz de Jesus. Abençoa a primeira igreja de Niterói, o presbitério de Niterói, a igreja presbiteriana do Brasil. Abençoa o reverendo Sérgio, que há de nos conduzir na palavra, nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Amém.
graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Obrigado aos nossos irmãos no louvor, por essa música tão inspiradora ou inspirativa. Nós, nos últimos meses, tivemos a alegria de durante os cultos noturnos, fazer uma exposição dos capítulo a capítulo do livro do Apocalipse. E hoje, num novo formato, trabalhando em escola dominical, nós vamos fechar. Nós chegamos até o capítulo 19, faltam 20, 21, 22. Então vamos concluir, né, gente? Nós vamos concluir. Mais uma vez eu quero orar com você. Apocalipse capítulo 20, 21, 22. Vocês, irmãos queridos que estão aqui comigo no templo, nesta gravação, você também que está em casa agora me assistindo, não deixe de abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, 21 e 22. Oremos ao Senhor. Pai querido, é com muita alegria que mais uma vez abrimos a Tua palavra, que é viva e eficaz. E assim, imploramos pela iluminação de Teu Santo Espírito, para que possamos ouvir a Tua voz, sermos edificados pelo Senhor. Assim nós te agradecemos, na mediação de Teu Filho, nosso Redentor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém. Bem, eu quero ler junto com você apenas os primeiros versículos do capítulo 20 e a seguir, depois nós fazemos a leitura do restante dos capítulos. E assim diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 20, verso 1 ao verso 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Irmãos, eu confesso que ao mesmo tempo em que eu estou muito feliz de chegar ao final desse livro, eu também estou um pouco triste de me despedir dos estudos desse livro. Em tempos tão difíceis, tão turbulentos quanto o que temos vivido, o livro do Apocalipse é um verdadeiro bálsamo de esperança aos nossos corações. Apenas para a gente revisar e entender, né, esses últimos 3 capítulos, porque é justamente o capítulo 20 que é a chave para a discordância a respeito, as discordâncias interpretativas a respeito desse livro. Eu quero recordar com você aquilo que vimos desde o primeiro capítulo, desde o nosso primeiro sermão, desde nossa primeira mensagem a respeito do livro do Apocalipse. O Apocalipse, ele mistura, né, ele é elaborado a partir de 3 gêneros literários distintos. Que gêneros literários são esses? Primeiro, é um livro de revelação, no sentido de que ele usa o gênero literário apocalíptico, que é um gênero específico desse final do antes de Cristo, né, entre o primeiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo, né? A apocalíptica é um gênero literário que é caracterizado pelo uso de imagens e símbolos de textos do Antigo Testamento. Então, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós lemos diversas referências a diversas passagens de todo o Antigo Testamento. Segundo gênero literário é a profecia, e ainda que de fato profecia tenha a ver com questões futuras, o que tem de mais específico e mais central no gênero profético, né, no gênero literário profético, os textos proféticos,
é a chamada do povo de Deus ao arrependimento, é um alerta ao povo de Deus a respeito das suas atitudes para com Deus e quanto à nova postura de vida que aqueles que estão ouvindo precisam ter. Então nós temos gênero apocalíptico, gênero profético, e o terceiro gênero é o gênero epistolar. Você sabe, né, que o Apocalipse ele foi escrito, né, inicialmente, primeiramente, a 7 igrejas na Ásia: a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 cartas que nós encontramos nos primeiros capítulos. Então, esse livro, ele é elaborado, né, ele dialoga com esses 3 gêneros literários. E exatamente em função desse gênero epistolar, é a partir dele que a gente consegue entender a mensagem do Apocalipse, porque as cartas elas foram escritas a pessoas específicas, a igrejas específicas, dentro de um contexto histórico específico. E aí, quando a gente olha para o contexto histórico específico no qual o Apocalipse foi escrito, nós lembramos que havia o domínio romano. Nós estamos no período do Império Romano, né? Todo o entorno do mar Mediterrâneo é dominado pelo Império Romano, né? Nesse momento já há uma distinção entre o que é o cristianismo enquanto religião e o judaísmo. Lembrem-se que o cristianismo surgiu dentro do judaísmo, e os judeus, né, pela sua insistência monoteísta, dentre os povos dominados pelo Império Romano, os judeus eles tinham uma dispensa de prestar o culto cívico, né, o culto imperial, o culto do Estado romano. Então, inicialmente, os cristãos eles não foram incomodados quanto à necessidade de oferecer libações, oferecer sacrifícios a Deus, a Roma, né, ao Estado romano. Mas a partir do momento em que os cristãos começam a ser compreendidos como uma religião diferente do judaísmo, os cristãos, né, o cristianismo é uma religião específica, aí nós começamos a ter problemas, porque os cristãos, assim como os judeus, eles se recusam a prestar culto ao imperador, porque só há um Senhor, Jesus Cristo, o nosso Redentor. E assim, os cristãos começam a ser perseguidos. Então, além dessas perseguições, há uma série de acusações que são feitas contra os cristãos nos primeiros séculos, né, nos primeiros anos. Por exemplo, os cristãos foram acusados de incesto. Mas por que os cristãos foram acusados de incesto? Porque, afinal de contas, nós nos chamamos de irmão e de irmã, né? Então, eu tenho a minha esposa, mas ela em Cristo é minha irmã. Então, os cristãos muitas vezes foram acusados de incesto, equivocadamente, né? Há acusações de canibalismo, né? Quando a gente vai fazer a ceia do Senhor, hoje pela manhã tivemos a ceia do Senhor, qual é a expressão que nós usamos à medida que vamos celebrando o sacramento? Este é o meu corpo. Que negócio é esse de comer o corpo, né, daquele que é sacrificado, né? Então, essa foi uma acusação. Uma terceira acusação era a acusação de ateísmo, porque os cristãos se recusavam a adorar o imperador. E assim, e não somente isso, os cristãos, crendo num único Deus, porque a Sagrada Escritura nos ensina que existe um único Deus, os cristãos não acreditavam na existência das divindades greco-romanas. Então, uma série de perseguições no primeiro século começou a se dar contra os cristãos, e é exatamente por isso que o apóstolo João é exilado na ilha de Patmos, uma colônia penal, onde ali ele estava em função da pregação da palavra de Deus. E o Apocalipse é uma revelação dada a João, né, o apóstolo João, ali na ilha de Patmos, exilado. Ele recebe essa revelação com o objetivo de encorajar os irmãos cristãos, encorajar a cada um de nós a nos mantermos perseverantes em meio a todas as dificuldades e tribulações que vivemos nesse mundo. Em segundo lugar, ele escreve para alertar os cristãos quanto à segunda vinda de Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele vai voltar. Então os cristãos precisam estar atentos quanto à realidade de que esse mundo é passageiro, é transitório. Jesus vai voltar. Em terceiro lugar, ele escreve para nos consolar. né? Aqueles irmãos, assim como João, também estavam vivendo diversos problemas, diversas situações, inclusive a perseguição. Eles precisavam ser consolados. E assim, João, ele recebe uma visão, e essa visão, ela tem um conteúdo extremamente simbólico, são várias visões simbólicas. O livro do Apocalipse,
não é um livro narrativo, não é um livro descritivo, no sentido em que ele conta uma história, cena após cena, como a gente tem, por exemplo, no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, ou, por exemplo, no livro do Gênesis. O livro do Apocalipse não é um livro narrativo, como falamos no início, ele é um livro apocalíptico, né? Símbolos do Antigo Testamento são usados, é um livro profético, então tem o objetivo de chamar ao arrependimento, e terceiro, ele mistura a questão epistolar, é uma carta que está sendo escrita. Então, queridos, quando nós lemos os textos dos capítulos do Apocalipse, nós precisamos entender que há uma série de visões simbólicas que querem demonstrar verdades espirituais a respeito do reino de Deus. Esse livro, ele contém 7 ciclos de julgamento, que são colocados naquilo que a gente chama de paralelismo progressivo. O que significa isso? A cada ciclo de julgamento, né, já que o tema do livro é a volta de Jesus e a vitória final do nosso Senhor Jesus, esse seria um título adequado para essa nossa aula. Jesus, ele virá e ele há de julgar vivos e mortos. Então nós temos 7 ciclos de julgamento que são descritos no livro do Apocalipse. 7 ciclos de julgamento, são 7 julgamentos diferentes? Não, é o mesmo julgamento. Então nós temos um período que vai desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, certo? E assim o Apocalipse, ele vai contando, né, de forma progressiva esse período que veio da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Então, para a gente poder entender, vamos lembrar o esboço do Apocalipse. No primeiro capítulo, a gente teve a apresentação, né, identificando-se o autor, que é o apóstolo João, né, contextualizando qual era o problema. Ele estava exilado na ilha de Patmos, e ali ele tem a visão do Cristo glorificado, diferente daquele Jesus da cruz, né? Ensanguentado, ferido, machucado. Nós temos a visão do Cristo glorificado, do Cristo vencedor. Essa é a primeira visão do Apocalipse. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós temos as 7 cartas que são enviadas às igrejas da Ásia, os primeiros destinatários, os primeiros leitores desse livro do Apocalipse. E aí, depois que ele se dirige às 7 igrejas, nós temos a visão do trono de Deus, capítulo 4 e capítulo 5. A visão do trono de Deus é porque dali é de onde se desencadeia toda a história. A história da humanidade, ela não é uma história que acontece assim, não. Ela é uma história planejada, ela é uma história dirigida. Por quem? Por Deus, que está sentado no trono. E aí no capítulo 5 a gente tem a visão de quem? Do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Aquele que morreu por causa dos pecados dos seres humanos. Certo? E o capítulo 5 vai mostrar que em função disso, ele é digno de abrir o livro. O livro do quê? Da história. A história de todo o mundo, né? Não só dos crentes, mas a história de todo o universo é contada a partir da cruz de Cristo, a partir de Jesus Cristo, que é o ápice da revelação, é a revelação do próprio Deus. E aí, gente, nós temos capítulo 4 e 5, e aí a gente começa os 7 ciclos de julgamento. Capítulo 6 e 7 é o primeiro ciclo, o ciclo dos 7 selos. Os 7 selos do livro começam a ser abertos, e aí a gente vê, né, a história sendo contada desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, ok? Depois no capítulo 8, 9, 10 e 11, nós temos um segundo ciclo. Esse segundo ciclo conta a mesma história que foi contada no ciclo anterior. A primeira vinda de Cristo, todo o momento e a situação de tribulação que nós temos vivido, até o final, que é o quê? A volta de Cristo e o juízo. E aí nós temos, no capítulo 12, 13 e 14, um terceiro ciclo, na qual nós temos ali a imagem do dragão, a imagem da besta, a imagem do falso profeta, que nos mostram a batalha espiritual que a igreja vive hoje entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Como é que é concluído esse ciclo? Com Jesus Cristo vindo, vencendo, é o juízo. E aí nós temos o quarto ciclo, no capítulo 15 e no capítulo 16, que são os 7 flagelos. Que história que é contada? A primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, o momento que nós temos vivido até o dia em que Jesus vai vir e há de julgar vivos e mortos. Capítulo 17, 18 e 19, né? 19 até o verso 10, nós temos o quinto ciclo, que é a vitória sobre o mundo, né? O mundo ali representado na Babilônia. Capítulo 19, verso 11 ao 21, nós temos o sexto ciclo, em que a vitória final é introduzida, e chegamos finalmente ao capítulo 20, 21 e 22 da aula de hoje, que é a vitória final é descrita, né? A cada ciclo nós temos outros elementos, outras características, outros aspectos dessa mesma história
sendo introduzidas para que nós possamos compreender cada vez mais, com cada vez mais riqueza a respeito do reino espiritual de nosso Senhor Jesus. Então, o capítulo 20, verso 1 a 6, que nós acabamos de ler, são uma visão simbólica do reino de Deus. E mais uma vez, qual é o período que está sendo escrito aqui? O período desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Tá? Então, como é que a gente entende o milênio? E aí eu estou partindo dentro de uma perspectiva, né? Eu não vou voltar aqui às primeiras aulas, senão a gente ainda vai demorar muito mais tempo, tá certo? Mas eu estou partindo de um pressuposto amilenista. O que significa isso? Ora, se todo livro ele está sendo escrito no gênero apocalíptico, ou seja, símbolos, se todo livro ele é profético no sentido de buscar o arrependimento, e também tem o gênero epistolar, são cartas que são escritas àquelas 7 igrejas. Por que eu vou interpretar 1000 anos aqui? Porque está escrito aqui, vocês leram comigo, não foi? Então ele segurou, né? Verso 2, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Essa única expressão é a expressão que traz dificuldade interpretativa para todo o livro. É essa expressão aqui. Então o que acontece? Se eu interpretar literalmente, como se fosse uma narrativa, eu vou ter dificuldade, né? Então, por que a gente entende que esses 1000 anos não são literais, né? Não são 1000 anos contados, né? No sentido contábil, 1000 anos, né? Em primeiro lugar, a gente não encontra essa ideia de Cristo reinando 1000 anos literais, né? Por exemplo, nós estamos em 2020, certo? Então, se Jesus voltasse hoje, então ele prenderia Satanás e reinaria até 3020, estou certo? Essa conta, né? Então, por que a gente não entende que é literalmente dessa forma? Em primeiro, a gente não encontra essa ideia nos evangelhos e nas epístolas. Regra hermenêutica, regra de interpretação bíblica fundamental, a Bíblia não se contradiz. Então você não pode ter uma coisa que é dita num ponto e a Bíblia diz o contrário noutra. Então, a gente não encontra essa ideia nos evangelhos e nas epístolas. Segundo, o Novo Testamento ensina uma única volta de Jesus, não 2 voltas. Existem irmãos, né, que interpretando o Apocalipse entendem o seguinte, que vai ter uma vinda secreta de Jesus, em que os salvos vão ser arrebatados, né, e que o mundo vai continuar rolando, né? Se a gente lê com atenção as Escrituras, a gente vê que as Escrituras não falam disso. As Escrituras falam, Jesus vai vir, voltou, vem o juízo, né? Ele vai vir presencialmente e todo olho o verá, é o que diz. Terceiro motivo para a gente não interpretar literalmente, uma interpretação literal num capítulo que tem um monte de símbolos, todo o capítulo você vai interpretar a partir de símbolos, somente essa expressão você vai interpretar literalmente, né? Lembre-se que os números no livro do Apocalipse são simbólicos, né? Então, por exemplo, diz lá a respeito dos 7 espíritos de Deus. Deus tem 7 espíritos, numericamente falando? Não, Deus não tem 7 espíritos, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito perfeito de Deus, né? Essa é a ideia. Quarto lugar, o ensino de Jesus. Quando Jesus vai ensinar a respeito do reino, o reino de Jesus é um reino físico? O reino de Jesus é um reino político? Não, o reino de Jesus é um reino espiritual. Quem é o reino de Jesus? Eu sou o reino de Jesus, você é o reino de Jesus, a igreja é o reino de Jesus, porque nós estamos debaixo do governo de Jesus. Então entender que um reinado de 1000 anos literal não bate com o ensino de Jesus. Quinto lugar, o milênio na terra, né, com destaque para os judeus. Eu acho que você já deve ter ouvido falar que na vinda de Jesus, os judeus, né, o povo judeu no sentido étnico, né, no sentido político, né, a nação de Israel vai se consertar com Deus. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas no Novo Testamento a gente aprende, está lá, a palavra de Jesus, que ele veio primeiro para os judeus, porque Jesus era judeu, né, então nasce ali, mas ele não salva exclusivamente os judeus. Você lembra do Pentecostes? O que acontece no Pentecostes? No Pentecostes desce o Espírito Santo sobre a igreja e eles começam a pregar em todas as línguas. A ordem de Jesus foi: ide e fazer discípulos de todas as nações. Quem é o Israel de Deus hoje? O Israel de Deus é a igreja. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, seja judeu, no sentido étnico,
Ou seja, brasileiro, seja português, seja alemão, não importa qual seja a nacionalidade, não importa qual seja o povo, ele é crente, ele faz parte do povo de Deus, ele se torna parte do Israel espiritual, certo? Então essa ideia, né, que vai vir um reino milenário em que Jesus vai reinar lá em Israel, isso acaba restaurando uma distinção entre judeus e gentios que já foi desfeita no Novo Testamento. Sexto lugar, uma ideia de duas ressurreições separadas, como Jesus viria uma primeira vez secretamente, uma segunda vez para todo mundo ver. A interpretação literal de 1000 anos faz crer que você vai ter uma ressurreição dos crentes e depois de 1000 anos é que aqueles que não são crentes vão ressuscitar. Toda a Escritura nos ensina uma única ressurreição geral. O que é a doutrina da ressurreição? Eu posso morrer hoje, agora, né? Deus queira que não, mas é possível. Vocês sabem disso. A gente pode sair daqui para morrer. O que acontece? No dia que o nosso Senhor Jesus vier, no último dia, o dia do juízo, todos aqueles que morreram vão ressuscitar nos seus corpos. Para quê? Os crentes vão ressuscitar para serem glorificados e reinar com Cristo, viver a vida eterna. E aqueles que não creram no Senhor ressuscitarão para o juízo. Não vai ter uma ressurreição primeiro dos crentes e depois dos não. Não, todos ressuscitaremos, porque todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram, diz o Apocalipse capítulo 1, lá no verso 7, se não me falha a memória. Você pode aí abrir sua Bíblia no capítulo 1, que você vai ver que todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram. Aqueles que o traspassaram foram aqueles que mataram Jesus. Esses também vão ressuscitar e vão ver a glória do Redentor, a glória do Salvador. Sétimo lugar, se a gente interpretar esses 1000 anos como literais, e aí essas duas ressurreições, né? Pensa comigo, os crentes ressuscitam e são glorificados, porque Jesus já está glorificado, certo? Então, para viver com Cristo Jesus, não pode haver pecado, tem que haver santidade, concorda comigo? Então, aí você vai ter os crentes ressurretos e glorificados, e Jesus. E aqueles não crentes vão viver com Jesus sem um corpo glorificado? Sem um corpo transformado? Não faz sentido se a gente acreditar literalmente nesses 1000 anos. 8. Nações submetidas a Jesus e depois se rebelam, porque olha como é que a crença dos 1000 anos literais leva a situação. Jesus vem, submete todas as nações, certo? E aí depois de 1000 anos, Satanás seria solto e aí ele vai seduzir as nações e as nações se vão rebelar contra Cristo. Pensa comigo, Jesus vem, coloca tudo debaixo do seu governo. Aí depois as nações se rebelam contra Jesus? Não faz sentido. Ou você se submete a Jesus de uma vez por todas ou não se submete. Jesus é o Cristo vencedor, toda a Escritura conta isso. Ok? 9º lugar, capítulo 20. Você vai ver comigo que essa cena é uma cena celestial. Eu já vou chegar aqui daqui a pouco, tá? E em 10º lugar, o Novo Testamento nos ensina que o juízo, ele é universal e ele segue a segunda vinda. Então, o que tem depois que Jesus vem? Finalmente Jesus chega. O nosso Senhor Jesus, ele chega e Ok, só uma troca rápida de microfone, viu, gente? Isso aí faz parte, tá? Para a gente gravar sem edição. Então, o Novo Testamento nos ensina que depois que Jesus vier a segunda vez, vem o juízo. Então, a gente chega ao capítulo. Colocadas essas coisas, esses 1000 anos, pastor, são literais? Não, nós não entendemos como literais. E a partir disso, a gente agora vai conseguir interpretar, como já interpretamos todos os outros capítulos, o capítulo 20, 21 e 22. Vamos lá. Capítulo 20. Capítulo 20 vai contar para a gente o destino de Satanás, o destino dos eleitos de Deus e o destino daqueles que são incrédulos. Qual é o destino de Satanás? Satanás é preso. Como é que Satanás é referido no texto? O dragão, a antiga serpente. Essa expressão vincula ao julgamento que já foi feito do diabo, no capítulo 12, versículo 9. Quando que o diabo foi julgado? Na exaltação de Cristo.
O nosso Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. Ele se humilhou, e se humilhou sendo obediente até a morte, e morte de cruz, está lá em Filipenses, não é isso? Essa é a humilhação de Cristo. Como é que Cristo foi exaltado? Vocês lembram que Jesus, na cruz do Calvário, ele venceu a morte e o pecado, e ao terceiro dia ele ressuscitou? Quando Jesus ressurge, ele vence de uma vez por todas a morte, inclusive Satanás. Gente, Satanás não vai ser vencido. Satanás já foi vencido. Essa é a grande verdade que aqueles irmãos precisavam entender e que eu e você também precisamos entender hoje. Jesus venceu na cruz, ele ressuscitou e diz as Escrituras que ele subiu aos céus, onde está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele tem todo o poder. Jesus já governa. Jesus não vai governar. Jesus já governa. Lembra quando ele chega para os discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra? A autoridade de Jesus já está em exercício. Assim, na obra de Cristo, Satanás foi amarrado, preso, quando Jesus veio a primeira vez, quando o reino de Cristo veio à terra. E aí, você pode se perguntar: pastor, então o que significa? Satanás age hoje? Age, mas acorrentado, aprisionado, porque Satanás tem limites. Por exemplo, Satanás não pode impedir que os eleitos sejam salvos. Satanás não tem poder para impedir quem quer que seja de ser salvo. Se Jesus chamar, se o Espírito Santo regenerar, é irresistível, não tem como não atender ao chamado de Jesus. É Jesus quem governa. Mas pastor, as pessoas não estão aí aprisionadas nos laços de Satanás? É bem verdade. Elas sofrem tantas e tantas vezes porque não creem em Jesus, debaixo do poder de Satanás. Mas no dia em que elas ouvem o chamado eficaz do Espírito Santo, que as chama a compreender a palavra de Deus, que diz que Jesus Cristo é o Senhor, não tem como que elas resistam. A palavra tem sido pregada e tantos, queridos, têm resistido porque ainda não ouviram o chamado Salvador. Aquele mesmo chamado que eu e você um dia ouvimos e foi irresistível. Segundo lugar, Satanás age debaixo da soberania de Deus. Satanás não tem poder para fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. O negócio não é assim não, gente. Não é assim que a banda toca, não. Só existe um rei do universo. Está lá no capítulo 4. Quem é que está no trono? É o diabo que está no trono? Não é o diabo que está no trono. É o Senhor que está no trono. Terceiro lugar, diz o texto que ele vai ser solto por breve tempo. O que significa isso? Essa expressãozinha, ela indica o tempo final da apostasia. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nós temos visto, presenciado, e a Escritura nos ensina, que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? O amor vai se esfriando, não é isso? É que a gente vai vendo? A iniquidade vai aumentando. No último momento, Satanás é solto, né? Por breve tempo. Quanto tempo? Não sei. É por breve tempo. É curto. Certo? Para quê? Para que venha o nosso Senhor Jesus. Satanás, ele é julgado, ele já está julgado, ele já foi julgado, e ele foi derrotado, está derrotado e será derrotado. A segunda vinda consuma a derrota de Satanás. Vamos lá, esse capítulo fala do destino de Satanás, mas fala também do destino de quem? Dos crentes eleitos. O que acontece com os crentes eleitos? E aí o texto tem um símbolo muito lindo. Aqueles que não adoraram a besta nesse mundo, ou seja, aqueles que não se renderam ao sistema desse mundo, aqueles que não se renderam a Satanás, naquele momento, aqueles que não se submeteram ao Império Romano, né? Mas da primeira até a segunda vinda de Cristo, o Império Romano caiu, mas outros impérios se levantaram, né? Desde a primeira até o dia em que Jesus vier, nós temos visto iniquidade, nós temos visto corrupção, nós temos visto uma série de questões que são pecaminosas, são contra a lei de Deus. Aqueles que se submeteram a Cristo e não ao mundo, são esses que não permitiram a marca da besta, né? Já estudamos sobre isso. A marca da besta não é necessariamente um chip, não é a vacina. Por favor, irmãos, não pensem dessa forma, essa forma sensacionalista, nesse movimento anti-vacina. Não, por favor, não faça isso, tá? Porque não está certo, tá ok? Porque se você considerar que pensa comigo, olha, o livro todo é simbólico.
E aí você vai e entende que a marca da besta é literal. Você interpretou o livro todo de forma simbólica. Aí chega nesse negócio, você entra em neura, pira, fica louquinho, porque você acha que tudo... Gente, se você é um eleito de Deus, se você é um salvo de Deus, você é guardado e protegido como a menina dos olhos de Deus. Você lembra o que Jesus diz? Todo aquele que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Todos aqueles que vêm a Jesus, tem alguém que possa ser perdido, que está na mão de Jesus? Ninguém pode te arrancar dos braços de Jesus, se de fato você está em Jesus, tá? Tem esse condicionante. Se de fato você está em Jesus. O que acontece então com esses irmãos, né, que não se submeteram ao mundo e morrem? E aí eu volto, o que acontece comigo se eu morrer agora, ou se eu sair daqui e morrer? Hein? O que acontece? Nós vamos nos encontrar diretamente com o Senhor. E aqui a gente tem a expressão primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição. O que significa isso? Pode significar duas coisas. Eu particularmente interpreto como as duas coisas ao mesmo tempo. A regeneração. No dia em que o Espírito Santo chamou você até Jesus, você ganhou nova vida. Não é isso que a gente fala? Não é isso que significa regenerar, nascer de novo? Você ressuscitou espiritualmente. Aquele que é cristão, aquele que é crente, ele nasce espiritualmente novo. Segundo lugar, mesmo que eu venha a morrer, a minha alma não morre. Minha alma vai vivinha da Silva e estará diante do Senhor. Coisa linda, né? A primeira ressurreição é essa. E aí, queridos, diz aqui o texto, né, que a segunda morte não tem autoridade. Se tem segunda morte, significa que tem uma primeira morte. O que é a primeira morte? A primeira morte é aquela que eu e você estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos à primeira morte, a morte física, a morte natural, por causa dos nossos pecados. Mas a morte eterna, eu e você que cremos no Senhor Jesus não vamos sofrer. Certo? Esses são os símbolos que são usados no texto. Então, o capítulo 20, do verso 1 a 6, está falando de uma cena celestial, dos eleitos de Deus, dos salvos de Deus, daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E aí a gente tem uma triste notícia para os incrédulos. Que triste notícia é essa? Assim como Satanás, assim como a besta, assim como o falso profeta, os incrédulos, todos esses, ao receberem o juízo de Deus, a palavra é dura, não está na moda falar isso, mas o ensino bíblico é inferno. Eles sofrerão a punição eterna por causa dos seus pecados, por causa dos seus méritos. E não estou dizendo que a gente, por ser crente, é melhor não, porque o que a gente merecia por nós mesmos era o inferno, era a punição de Deus. Por que nós somos salvos então? Porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador em fé. E aí, gente, vamos continuar a leitura do texto. Verso 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Isso aqui é um símbolo de luta espiritual, né? Uma última investida de Satanás, mas é simbólico, não é uma guerra militar, não é uma batalha militar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o campamento dos santos e a cidade querida, desceu porém fogo do céu e os consumiu. Fogo é símbolo de juízo, é símbolo de julgamento. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Verso 11 em diante, olha comigo. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que é que quer dizer isso? Deus é o protagonista dessa história. Não é Satanás, não são seus anjos, não é a besta, não é o falso profeta, não são os incrédulos, nem os santos, nem os eleitos, nem nós. O protagonista de toda a história é
Deus. Quem é que salva? Deus. Quem é que julga? Deus. Quem é que faz novo céu e nova terra? Deus. E aqui Deus aparece em glória e aparece em santidade. Esse é o grande significado do trono branco. Um trono puro, sem mácula. Nós temos visto na nossa sociedade tantos juízes que não julgam com retidão, não julgam com equidade, até porque são humanos. Esse juiz é diferente, é um juiz puríssimo, santíssimo. Ele não erra, ele não falha. A sentença dele é uma sentença justa, né? E assim ele exerce justiça e juízo para com o diabo e com os descrentes, e ele exerce graça e misericórdia para com os salvos. E aí, queridos, nós entramos no capítulo 21. Gente, esse capítulo é dos mais lindos, dos mais preciosos. Eu peço você que leia junto comigo, se deliciando com aquilo que está reservado para mim e para você. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar é um símbolo de tribulação, né? O lugar dos monstros marinhos, o lugar das tempestades. Não é isso que a gente vê em toda a Escritura? Né? Não significa que a gente não vai ter mais mar, não, né? Não é isso, gente. Mas o mar onde as pessoas se afogam, onde as pessoas morrem. Mas essa ideia, o mar, a tribulação, ficou onde? Ficou para trás, novo céu e nova terra. Vim também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Gente, a criação de Deus, ela não é aniquilada. A criação de Deus é regenerada, glorificada. O que nós, presbiterianos, reformados, cremos a respeito da vinda de Jesus? Nós cremos que onde estamos será restaurado. Você sabe o que aconteceu na queda, quando o homem pecou? Tudo foi afetado pelo pecado. A minha relação com Deus foi afetada pelo pecado. Não foi o que aconteceu? O homem se escondeu de Deus. A minha relação familiar foi afetada. Homem e mulher tiveram a primeira discussão de relacionamento. Aí, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Olha o problema. E, Senhor, foi Satanás que falou lá e eu comi. E depois, vocês lembram que animais foram mortos para vestir Adão e Eva. A terra foi sujeita à maldição. E o homem, no suor do seu rosto, teria que trabalhar desesperadamente para conseguir o seu alimento. Tudo foi afetado pelo pecado. Romanos capítulo 8 diz que a terra geme ansiosa pela vinda de seu Senhor. Gente querida, Deus não criou o mundo para destruí-lo. Às vezes a gente tem essa ideia, né, que quando Jesus vier, esse mundo vai ser destruído. Não é essa a ideia. Aqui a gente está lendo sobre vir novo céu e nova terra. O mundo será transformado. É isso que lemos nas Escrituras. O mundo será transformado, não mais afetado pelo pecado, não mais sujeito ao pecado, mas sujeito àquele a quem foi sujeito, Jesus Cristo, o Senhor. É lindo demais isso. Imagina, não haverá mais poluição, a gente vai ficar mais preocupado com isso, porque de forma santa, sábia, nós saberemos usar da criação de Deus, essa criação restaurada, porque nós mesmos também seremos restaurados, seremos glorificados e não haverá mais pecado em nós. Olha que coisa fantástica, né? Essa cidade é descrita como uma cidade noiva, né? A cidade é adornada para um casamento. Como assim, gente? Uma cidade que se casa? Nós já vimos em capítulos anteriores o que significa, né, o templo, o tabernáculo, né, o templo que é descrito lá no capítulo 12, né, capítulo 12 não, no capítulo 11, se não me falha a memória. É isso, capítulo 11, o santuário de Deus. O que significa a cidade aqui? Somos nós, queridos. Quem que é a noiva? É a igreja. Essa cidade que desce são os salvos, são os eleitos. Para viverem agora de forma completa, perfeita e eterna com quem? Com o seu Senhor. Desce do céu. O céu é o símbolo do lugar onde os remidos estão. Nesses últimos meses, houve aqueles que me perguntaram: pastor, onde é o céu? Não faço ideia de onde seja o céu. Como assim, pastor?
Gente, vamos lá. A ideia de céu que a gente tem é algo que está elevado, certo? Acima de nós. Deus está elevado acima de nós, mas não significa fisicamente. Eu não sei exatamente, não sei se tem ali um lugarzinho que a gente olha daqui, eu estou olhando aqui da janela do templo, né? Porque a Sagrada Escritura não me ensina. O céu é o símbolo de onde estão os salvos. Quem é que está no céu? Eu tenho a plena certeza de que Deus está lá, Jesus Cristo está lá, e os crentes estão com Jesus. Agora, onde fisicamente é, eu exatamente não sei não, porque a Bíblia não diz, então eu não tenho exatamente como dizer. E não fica preocupado com isso, meu irmão, porque o mais importante do céu é quem? É Jesus. É Jesus. E o céu, que é a presença de Deus, o desfrutar de Deus, o adorar a Deus, o glorificar a Deus, o não ter mais pecado, o não ter mais choro, o não ter nada mais de ruim, nenhuma enfermidade, tudo isso vai ficar para trás. Ele virá até nós. E nós, os vivos, os que permanecermos até a volta de Jesus, diz o apóstolo Paulo, num abrir e piscar de olhos, ressoada a trombeta, o que vai acontecer? Os nossos corpos serão transformados e nós encontraremos com Jesus nos céus. Para quê? Para esse casamento maravilhoso. Quem é que satisfaz a igreja? É o próprio Senhor Jesus. Gente, essa nova vida é eternamente centrada em Deus. O centro dessa vida não é o meu desejo, não é a minha vontade, mas é Deus. Por quê? Em primeiro lugar, foi Ele quem planejou isso, desde antes da fundação do mundo. Gente, para Deus não tem plano B. Ih, deu errado. Agora há pouco, né, o Will veio aqui à frente para trocar o microfone. Esse microfone aqui é o plano B, gente. Deus não tem plano B, olha que coisa boa. Deus, Ele planejou as coisas acontecerem desde antes da fundação do mundo, e é exatamente por isso que nós cremos que elas vão acontecer da forma que Ele determinou, porque não existe melhor planejador do que Deus. E mais, Ele mesmo foi quem construiu essa história. Nós cremos que vai acontecer desse jeito, porque Ele executou os seus propósitos no decorrer da história, a partir de Cristo Jesus, o Redentor. E como é que a gente sabe que essa vida ela é eterna? Porque é Ele quem vai manter. Aquilo que eu e você fazemos é temporário, é passageiro, porque eu e você somos humanos, mas Deus é quem vai nos manter eternamente sob Ele. E aí a gente entra na descrição dos capítulos 21 e 22. Né? Eu vou continuar a leitura. Continua junto comigo, a gente está terminando. Capítulo 21, verso 4 em diante, diz assim, verso 3 que a gente parou, né? Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da vida. Verso 7, lê comigo, onde você estiver. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tudo isso que não presta, não entra no céu. Verso 9 em diante. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, mostrou a noiva, a cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor, era semelhante a uma pedra preciosíssima. E aí preste atenção comigo nessas pedras, olha, como pedra de jaspe cristalina. Tinha a grande alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes de quem? Das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes de quem?
dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e suas portas e sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 140 côvados, medida de homem, isso é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Primeiro fundamento é de jaspe, depois safira, calcedônio, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópaso, jacinto, ametista. As 12 portas são de 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é como? De ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra trazem a sua glória. Suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação é mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E aqui a visão de João se encerra. Certa vez uma irmã veio me perguntar, triste, porque um pastor havia pregado e havia falado desses símbolos, E talvez ele foi mal interpretado, ele provavelmente, até porque eu conheço o colega, ele não quis falar de forma tão fria. Mas a irmã me procurou porque, pastor, não vai ter ruas de ouro no céu e os nossos palácios de cristal. Como nós interpretamos todo o Apocalipse? Esses aqui são símbolos. Mas eu queria que você pensasse junto comigo. Como é que você fala de uma coisa tão pura, que não existe nada no mundo que seja comparável a essa pureza? Como é que você fala de algo rico, que nada nesse mundo é capaz de comparar? A gente usa o que tem. Então se fala de pedras preciosas, se fala de ouro, se fala de pérolas. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você quiser colocar na sua mente e sonhar com essa cidade, contando dessa forma, pode pensar nisso tudo, porque eu e você não temos como pensar, não temos como examinar, não temos como prescrutar a glória maravilhosa, linda, a pureza, a santidade, a perfeição de Deus. Por isso, meu querido, não fica triste, não, porque ainda que você não encontre ruas de ouro, nós teremos Jesus Cristo, e eu e você ainda não vimos. Ainda que possamos experimentar na presença de Deus hoje momentos tão preciosos, nós não vimos nada, uma parte daquilo que vai ser. Me lembro de uma música cantada pelo conjunto Arautos do Rei sobre o céu, e algo muito interessante lá pelo meio da música, eles falam, de uma terra sem igual, onde não há lugar para o mal, mas tem uma parte da música que me chama muita atenção, que é a seguinte: não existe céu sem Jesus. Não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. E aí eles fazem as seguintes perguntas: para que mar de cristal sem Jesus? Flores que não murcham sem Jesus? Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus?
E assim eles falam que aqui é o céu, se aqui Jesus está. É claro que o céu ainda virá na sua totalidade, mas como é que a gente desfruta um pouquinho disso hoje? Em Jesus. E assim eu quero encerrar esse estudo a respeito, falando dos últimos versículos do Apocalipse, que chamam a crer. Como é que é possível ser esta cidade, entrar nesta cidade, fazer parte da noiva de Cristo? Em primeiro lugar, é preciso converter-se a Cristo. Então você, querido, que me ouve e que já conheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, lembre-se dos objetivos desse livro. Sinta-se encorajado a perseverar, mesmo em meio às dificuldades. Hoje nós estamos vivendo capítulos dessa história, cenas do nosso cotidiano, da nossa vida. Como diria um hino de nosso cenário, hino 292, muita dor ainda nos está reservada aqui. Faz parte, nós somos humanos, falhos, imperfeitos, e esse mundo ainda está afetado pelo pecado, mas mantenha-se firme, perseverante. Seja alertado de que Jesus vai voltar. Isso pode ser quando? Não sei. Há um cântico que diz de manhã, talvez à tarde, amanhã, não sei. Mas ele virá. Console-se, porque diz a Sagrada Escritura que toda lágrima dos nossos olhos vai ser enxugada. Viva uma vida de santificação. Você viu aqui que todas essas coisas ruins não entram? Então, Jesus nos chamou para uma nova vida. Então vamos abandonar as velhas práticas. Vamos deixar para trás aquilo que não agrada a Deus, para que Jesus possa sentir prazer em nós e nós termos prazer em Jesus. E por fim, mantenha de forma inabalável a sua esperança nesse Jesus. O Apocalipse, capítulo 22, no verso 20, assim diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero orar com você, para que nós possamos encerrar esse nosso estudo. Deus querido, te somos gratos por esse livro tão precioso, o livro do Apocalipse. Te damos graças, Senhor, porque aprendemos nele a confiar no Senhor. Aprendemos nele a não ter medo, nem de terremotos, nem de gafanhotos, nem de chips, nem de autoridades, nem sequer de Satanás. Porque as nossas vidas estão nas tuas mãos. E é o Senhor que é o nosso Deus. E nós somos o teu povo. Nós somos teus filhos. Por favor, consola o teu povo. Anima o teu povo. Direciona o teu povo. E que muito em breve nós possamos estar juntos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, Pai, também nos dá sabedoria para continuar anunciando o teu evangelho. Porque quando o Senhor fala, não há como resistir. Nós vamos fazer nossa parte. Queremos, e para a glória do teu nome, vamos continuar anunciando que Jesus Cristo morreu, mas ressurgiu ao terceiro dia. E ele há de vir para julgar vivos e mortos. Em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Forte abraço, querido. Até a nossa próxima quarta-feira com o nosso culto semanal. Um grande abraço.